Alguns dias atrás nós tivemos no torneio Tata Steel uma líquida partida entre a Alireza Firouzja contra Ian Nepomniachtchi, onde a Alireza começou com um cavalo em C3. A abertura Vanguite, uma das raras ocasiões onde o jogador de brancas tem mais chance de perder por conta do seu primeiro lance do que chances de vencer, certo? E Ian Nepomniachtchi, quando viu esse lance no tabuleiro, começou a rir, como você pode ver no clipe agora. No entanto, o motivo da risada dos dois jogadores ali talvez não seja o que você espera. E no final do vídeo eu vou explicar melhor o que foi que aconteceu. Por hora, vamos à partida. Nepomniachtchi joga o lance cavalo em F6. Ele não está colocando nenhum dos dois peões no centro, como ele poderia, e na realidade está pedindo aqui para o jogador de brancas transpor isso daqui para uma abertura mais normal. Por exemplo, se o jogador de brancas opta por jogar peão em E4, nós teremos uma abertura Viena, e caso o jogador de brancas opte por jogar D4, que foi o que o Alireza jogou, as pretas jogarão D5 e nós temos uma abertura Chigorin de peão da dama, certo? Jogador de brancas agora, a Alireza joga bispo em F4 e transforma isso em um sistema London com cavalo na casa de C3. Então já vamos aos temas dessa abertura extremamente agressiva, certo? Como nós temos o cavalo bloqueando o peão de C do jogador de brancas, ele não pode jogar lances tradicionais de peão da dama, seriam expansões aqui, ó, laterais com peão C4. Por consequência, ele vai tentar puxar espaço no tabuleiro a partir da movimentação dos peões aqui da ala do rei. E o objetivo do cavalo em C3, bispo em F4, é acelerar o desenvolvimento para fazer imediatamente um roque longo, certo? A partir daqui, o jogador de pretas pode se complicar. Por exemplo, cavalo em C6 é um lance bem comum em nível amador e já perde imediatamente para cavalo em B5, agora que o bispo e o cavalo estão almejando aqui a casa de C7. E isso pode ser muito problemático para as pretas, que já precisam entregar um peão jogando o peão em E5 e depois da captura precisam movimentar esse cavalo. Comum ainda é o jogador de pretas mover esse cavalo aqui para a casa de E4. E agora as brancas têm um golpe muito lindo, que é o dama toma D5, na ideia de, na retomada, dar duplo de qualquer jeito e recuperar a dama. Então agora o jogador de brancas tem não somente dois peões na frente, como também está à frente em desenvolvimento e tirou o roque do seu adversário. Obviamente que o Nepomniachtchi não entrou nessa linha maluca de cavalo em C6, mas ele jogou um dos lances principais e muito combativos, peão em C5. Agora, se as brancas tentam a mesma coisa, quem se complica são elas, porque agora cavalo em B5 tem como resposta dama, cheque, e o jogador de brancas já está em maus lençóis. Não porque vai perder o cavalo, que pode tranquilamente recuar, mas porque vai perder o centro após a captura, dama por peão e cavalo em C6 com tempo nessa dama. Então agora o jogador de pretas já tem aqui, ó, dois peões no centro, uma vantagem expressiva de desenvolvimento e, por consequência, as ideias de cavalo D5 estão temporariamente fora da mesa. Temos um E3 apoiando então o peão central, também está fora da mesa a ideia de você capturar esse peão, porque senão o avanço força o cavalo a recuar. Novamente, cavalo em B5 vai levar agora a perda do cavalo. Então, ao invés de você capturar, ao invés de você tentar atacar cedo, peão E3 é o lance mais simples aqui para o jogador de brancas. Nós temos peão toma e A6 para parar com qualquer tipo de palhaçada ao longo aqui dessa diagonal e ao longo da casa B5 para o cavalo. Então, a Alireza segue desenvolvendo. Cavalo em F3. Aqui, o Nepomniachtchi faz uma coisa muito inteligente, que é trocar o bispo mal. Veja só, ele tem um peão fixado em casa clara e ele planeja jogar peão E6 para fazer um roque no futuro próximo. Por consequência, ele vai ficar com uma cadeia de peões aqui, ó, atrapalhando o bispo, caso ele jogue o E6 agora. Ao invés disso, ele tira o bispo da cadeia de peões para a casa de G4 e, quando o bispo é questionado, ele troca pelo cavalo. Seja sincero, quantos de vocês aqui, caso estivessem jogando de pretas,
no automático, sem pensar na estrutura, sem pensar na posição, simplesmente voltariam o bispo aqui para a casa de H5. Pois bem, se você respondeu que faria isso, então presta bastante atenção. Essa é uma cravada que veio antes do roque do Alireza. A Alireza não se comprometeu nem a rocar curto, nem a rocar grande. Portanto, se bispo em H5, pode vir um G4 e basta para o jogador de brancas agora um roque longo. E aí você ganhou tempo, monta um ataque em cima desse bispo, que é inclusive um ataque muito forte para o jogador de brancas, que ainda não danifica nem um pouco sua estrutura. Veja só, bispo em G6, cavalo em E5 ameaçando aqui, ó, capturar o bispo, e as pretas seguem desenvolvendo normalmente. Digamos, peão em E6. Aí você acha o quê? Que as brancas vão simplesmente capturar o bispo? Nada disso. Brancas antes jogam lance H4 para forçar o jogador de pretas a danificar a sua estrutura, jogando aqui ó, o peão de H ou para H5 ou para H6, e agora sim a gente toma aquele bispo. E o jogador de brancas, enquanto não comprometeu nada, porque ele não tem obrigação de rocar curto, ele pode simplesmente rocar grande, o jogador de pretas agora não tem mais nenhuma segurança de roque, seja na ala da dama, seja na ala do rei. Portanto, quando você fizer uma cravada e o seu adversário não tiver ainda comprometido o roque dele, quando o adversário questiona o seu bispo que está cravando, sempre se pergunte: será que caso eu recue, ele vai jogar esse G4? Será que isso é uma boa alternativa para ele? Se a resposta for que ele pode simplesmente ganhar o espaço e depois rocar para o outro lado, capture o cavalo, não é o fim do mundo, certo? Temos então o bispo por cavalo, dama toma cavalo e o jogador de pretas aqui, Nepomniachtchi, joga cavalo na casa de C6, ameaçando o peão de D4 que agora está sem defesa. Por consequência, a Alireza agora faz um roque grande que já defende o peão por conta da torre que está na casa de D1. Temos então definidos aqui os temos. Temos roques em alas opostas, por enquanto o jogador de pretas ainda não fez o roque, mas só resta para ele um roque curto por conta da estrutura de peões, e isso pede uma avalanche de peões e ataque em alas opostas. Ou seja, o jogador de pretas aqui joga peão em E6, visando aqui poder tirar o seu bispo, e as brancas já seguem com G4, visando G5, H4, H5, lances que no futuro abrirão o rei das pretas. Bispo em D6 propõe uma troca, e naturalmente aqui as brancas podem continuar o seu ataque jogando G5, que seria um lance teórico. Outros lances que seguiriam na teoria seriam, por exemplo, H4 e Rei B1. No entanto, o Firouzja ele recua o seu bispo negando a troca, o que é um pouco incomum, porque ele tem peões fixados em casas escuras. Ele volta o bispo aqui para a casa de E3, jogado principalmente pelo melhor jogador do sistema Jobava London, que é o Richard Rapport, atualmente o melhor jogador dessa abertura de brancas, no entanto pouco explorado, porque você acaba perdendo tempo com o bispo, seu bispo fica menos ativo aqui do que ele estava antes, mas dá para ver porque ele fez, né? Fica com uma estrutura bem sólida e fica livre para atacar na ala do rei. Bem, temos dama em A5 por parte do Nepomniachtchi, colocando um pouquinho de pressão no cavalo, e também no peão de A2, que fica solto no roque longo. Então, rei em B1, simplesmente defendendo seu peão de rei. Aqui, cavalo em B4 por parte do Nepomniachtchi, extremamente agressivo, e ele gera uma certa ameaça, né? Por que é que ele jogou esse cavalo em B4, sendo que o cavalo pode ser simplesmente chutado aqui pelo lance peão A3? É justamente para provocar o lance. Se você jogar o A3, o cavalo volta e agora existe um gancho de sacrifício de peça aqui para o jogador de pretas. Olha, se ele sacrifica o bispo ali na casa de A3, você retoma e seu cavalo acaba ficando desprotegido. Ao mesmo tempo, se esse cavalo sai daqui, agora existe uma ameaça de checkmate ali em A2. Na verdade, não é checkmate, né? Mas é uma infiltração muito forte. Então, o que o Alireza faz? Ele joga bispo em C1. Ao invés dele lidar com a ameaça aqui do cavalo jogando A3 e gerando um gancho de sacrifício, ele, de maneira preventiva, defende o cavalo de C3 com mais uma peça e o deixa super protegido. Vem o torre em C8 e a ameaça é muito clara. O que o jogador de pretas quer fazer?
torre por cavalo, para depois jogar dama toma peão de A2, cheque mate. E agora sim, o Alireza, por conta daquele lance bispo C1, que seria meio difícil de um jogador amador encontrar, ele joga peão em A3, o cavalo recua e não existe mais ameaça de sacrifício na casa de A3, porque o cavalo está prontamente agora defendido pela dama. Ou seja, as brancas podem voltar a atacar e seguem atacando com o peão G5, que chuta o cavalo para a casa de D7. Peão em H4 segue a avalanche de peões e nessa posição a agressão do Nepo vai até o céu. Ele joga o duríssimo lance dama em B6. Esse lance parece vencer o jogo para as negras, porque há uma ameaça dupla. Agora, tanto a dama quanto o cavalo de C6 estão ameaçando o peão central da casa de D4. Só que ao mesmo tempo há também uma bela ameaça de bispo toma o peão de A3. E o único lance que aparentemente defende ambos seria, por exemplo, você jogar um cavalo na casa de E2, porque agora o cavalo defende D4, a dama defende A3. No entanto, isso leva a uma postura bem defensiva aqui para o jogador de brancas e perde totalmente a iniciativa da partida, que parecia ser das brancas por conta do G5 chutando o cavalo, depois um H4 seguindo aí na avalanche de peões, depois de finalmente conseguir defender tudo aqui na ala da dama. Acontece que o Firouzja acha uma maneira linda de defender os dois do jeito mais ativo que for possível, não defendendo nenhum deles, jogando bispo em H3 e falando aí para o seu adversário, vá em frente, capture qualquer um dos meus dois peões que eu vou te mostrar a defesa. Vamos lá, primeiramente capturar em A3 é uma gafe, porque nós temos cavalo em A4 ameaçando a dama e o bispo ao mesmo tempo. Se a dama vem aqui para casa, por exemplo, sei lá, K5, B5 ameaçando o cavalo, qualquer que seja, a dama toma o bispo defendendo o cavalo ao mesmo tempo, o jogador de pretas está com uma posição perdida. Mas o que acontece se as pretas tomam o peão de D4? É justamente isso que o Nepo quis saber. Cavalo toma D4 com um tempo na dama, depois ele volta tranquilo, correto? Errado. Brancas jogam dama em E3, que não parece solucionar nada, porque a dama está defendida, correto? Então se esse cavalo volta, por exemplo, não tem uma cravada. Uma troca de damas aqui leva a uma posição perfeitamente igual. O problema para o jogador de pretas é que essa dama está cravando o peão de E ao rei do oponente. Então agora, para as negras, se elas tiram o cavalo, seja para a casa de B5, seja para a casa de C6, brancas têm a sua compensação através de cavalo toma D5, com tempo na dama e defendendo a sua própria dama, e se houver uma troca, a posição é superior para o jogador de brancas em termos de estrutura e atividade também. Veja só, existe aqui uma ameaça em cima do bispo. Depois que tirar o bispo, o adversário não pode rocar, porque senão o cavalo de D7 pendura. E tem uma, digamos assim, uma prioridade das brancas de dobrar aqui na coluna aberta, correto? Para não ter que lidar com isso, o Nepomniachtchi ele joga bispo em E5, que é um lance que acaba perdendo a partida. Esse lance é muito pior do que só voltar o cavalo e aceitar aquele final levemente inferior. Por quê? Porque agora o cavalo vai pendurar, né? O bispo é a única peça aqui que está defendendo o cavalo, está ameaçado duas vezes. Vem o F4 incomodando o bispo e beleza, acabou, saiu, perdeu o cavalo. Para não perder o cavalo, perder um pouquinho menos de material, o Nepo sacrifica a qualidade. Torre toma cavalo de C3, visando na retomada que ele possa jogar cavalo em B5, saindo com o tempo na dama. Então, um tempo duplo na dama, sai o cavalo, depois sai o bispo, né? Então, o Nepo acaba sacrificando apenas 2 pontos de material, ao invés de ter que perder uma peça inteira, que seria 3 pontos de material, e a partida continua. Temos rei em A2, saindo aqui de ameaças de cavalo toma 3 cheque, que poderiam vir no futuro, levando então o seu rei a uma casa segura. Peão G6 aqui por parte do Nepo, gerando casas de recuo para o seu bispo, e H5 rompendo a cadeia, tentando gerar fraquezas. Temos então o cavalo em C5 por parte do Nepo, visando entrar com seu cavalo aqui para a casa de E4, bispo em F1, veja só, brancas estão à frente em material, por que não forçar uma troca? Cavalo entra finalmente em E4, bispo toma B5 com cheque e as pretas têm que tomar de peão, porque se tomar de dama, cai o bispo. Então, temos peão toma B5.
Depois de peão de H, toma peão de G6, peão de F, toma peão de G6. Brancas, então, jogam um lance torre de H para a casa de E1, preparando uma tática. Esse lance é considerado um erro pelo Engine, porque o Engine não considera que a tática é bem complicada e seres humanos não veem a ameaça que ele prepara. Na verdade, Firouzja está preparando uma linda tática com dama em D3, ameaçando duas peças ao mesmo tempo. Aí você me pergunta, como assim duas peças ao mesmo tempo? Né? O Nepo jogou torre em F8, a barrinha vai às loucuras, olha só, 5 pontos de vantagem para as brancas, e vem o dama em D3 e aqui o Nepo abandonou, porque agora finalmente ele viu a ideia da Alireza. Na realidade, a posição está perfeitamente perdida. Por quê? O que acontece se você volta o bispo ou tira ele da ameaça? Digamos, para C5, para G7, tanto faz, né? O jogador de brancas pode simplesmente capturar o cavalo com essa torre que agora está ocupando a casa de E1 e brancas não podem retomar porque existe uma ameaça de dama em D7, checkmate. Então esse dama D3 foi um lance lindo, maravilhoso por parte do Alireza que arremata a partida. Agora, nós vamos falar do porquê que lá no início, quando o Alireza jogou esse cavalo em C3, o Nepo caiu na risada. Eu te disse que provavelmente é uma coisa que você não esperava, então vamos agora à explicação. Primeiro, assista a essa lindíssima partida do Nepo Omniati jogando contra Danil Dubov. Let's start. Então, basicamente, o Nepo e o Dubov haviam combinado empate e resolveram fazer uma graça ali movimentando os cavalos para lá e para cá. Colocaram o cavalo da ala da dama na casa inicial da ala do rei e vice-versa. E quando o Nepo viu o primeiro lance do Firouzja, o cavalo em C3, basicamente ele começou a rir, cascou o bico ali como quem diz: pô cara, você vai me colocar em problema com a FIDE de novo, porque tanto ele quanto Danil Dubov foram penalizados pelo ato. Então pessoal, é isso, espero que vocês tenham achado esse vídeo instrutivo, interessante. Se você gostou, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, um abraço e até a próxima.